Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo semanal intercontinental com a nossa amiga Cristina, que por um acaso acabou de entrar. Eu já estou aceitando ela aqui. Cenário, aguardando. Toda semana estamos aqui. Boa tarde. Hello, boa noite para você. Boa noite, sim. Para nós já é definitivamente boa noite, não há volta a dar. É, né? É, sim, senhor. E aí, como é que está essa terra maravilhosa aí? Estamos a entrar no inverno, portanto, bem-vindo ao frio e bem-vindo à chuva, pronto. Ah, meu P- Deus. E p- aqui p- um Era isso que sol. eu tinha a dizer, pelo teu aspecto dá para ver que vocês estão a começar a caminho do verão, também é giro. Ai, meu Deus. Aqui tá um sol, um calor Boa. delicioso. Nós, nós até tivemos depressões a atingir-nos esta semana. Você estava falando sobre depressão. O que acontece? Muito Eu ia até vento. te, eu ia até te perguntar, sabia? Muito vento, muita chuva, Ah, pronto, aquela história toda das árvores, das inundações, mas tudo mais ou sim. menos tranquilo. Sim, tudo tranquilo. Já passou. Vem à Já passou. próxima, Que vem à bom. próxima. Vem a próxima, né? Pois é. É sempre assim, né? Cíclico, né? É. Aliás, É, como em tudo na vida, não é? Como em tudo na vida. é interessante, né? É muito interessante. Bom, hoje nós vamos falar sobre planejamento, né? Yep. Nos dias atuais, digamos assim, nos dias atuais, para mim, isso é prioritário. E é uma coisa que, engraçado, Cristina, que eu sempre estudei planejamento. Eu sou formada em administração, certo? Certo. Então, planejamento É base. é o básico, né? É um dos pilares da administração, você falar em planejamento, né? Claro. E eu sou formada em administração e fiz projetos empresariais, ó, presta atenção. Só planejamento. E o que eu posso falar é que eu nunca usei planejamento na minha vida. Curioso. Curioso, não é louco mesmo. Vou falar palavras é muito louco. E por que eu estou falando isso, né? Porque eu quero começar assim, porque assim como eu vejo e inclusive eu atendo muitas pessoas que negligenciam o poder que tem um planejamento. Sim. Por isso que eu falei, vamos falar sobre planejamento? Então, Sim. o que é esse tal planejamento e por que ele é tão importante? Sim. Né? Porque hoje, para mim, sem planejamento, você não levanta a cama. Sim. Nem levanta a cama. Não, nem levanta a cama, não dá. Sim. Não faz sentido, você concorda? Completamente. Principalmente quando a vida nos dá assim uns desafios como é o que nós estamos a viver neste momento, não é? Vocês estão a viver de uma forma, nós estamos a viver de outra, mas a verdade é que, por exemplo, ainda hoje o governo português anunciou mais medidas de restrição. Portanto, cada vez mais o planear, o organizar, o preparar, o estar pronto é importante. E isto é o nariz. Hoje tem companhia. Quer dar beijinho, Beijinho, ela beijinho de gosta boa muito de dar live. beijinhos, ela gosta muito de dar Bom beijinhos. bate-papo. Exatamente. Mas é claramente importante, exatamente por isso, para prepararmos o que é que queremos para o futuro, ou seja, porque de um momento para o outro há circunstâncias que nos ultrapassam, não é? E que mudam as coisas todas, e se nós tivermos as coisas planeadas, as coisas preparadas, as coisas pensadas, é muito mais fácil nós nos adaptarmos e é muito mais fácil que a reação e que o resultado, também é parte importante, não é? E que o resultado mais à frente seja melhor do que se estivermos completamente a tocar de ouvido, não é? Sem dúvida, são alguns benefícios do planejamento, né? É você conseguir ter um resultado mais assertivo, é você conseguir prever, né? Você fala assim, poxa, tudo bem, nós não conseguimos controlar, né, tudo, mas você tem uma noção, inclusive quando eu falei que eu estudei bastante planejamento, né? Quando nós estudamos planejamento, a gente estuda uma matéria chamada análise de risco. Está embutida no planejamento. Claro. Ou seja, o que significa isso? Que você precisa pegar e analisar as variáveis. Claro. Né? Quais são os cenários possíveis que podem acontecer. E há coisas que nós nem sequer conseguimos
contornar ou até Uhum. mais controlar mesmo, nem é mais de controlar, é prever. Portanto, Isso. porque a natureza, né? Nós estávamos a falar da história das depressões e é um exemplo claro da natureza. A vida tem estas coisas, às É. vezes nos dá assim, não é? Uns desafios para nós ultrapassarmos e isso nós não controlamos. Agora, controlamos muita outra coisa, porque depois também é outra das coisas que eu acho, que é, há muita gente que não planeja, que não organiza, que não prevê, porque acha que, epá, mas eu não controlo nada. E é um 8 e 80, ou seja, se por um lado há coisas que nós não vamos conseguir prever ou planear, vamos ter que ter a capacidade de improvisar, mas por outro lado, se Uhum. nós estivermos cada vez mais preparados, como tu estavas a dizer, para aquilo que pode vir, não é? Dos riscos que podem acontecer, também é mais fácil nós nos adaptarmos ao que é que seja esses mesmos riscos quando aparecem, não é? Sim, então tá bom. Você falou e eu concordo. Eu vou falar com essas pessoas agora que definitivamente não querem planejar porque penso exatamente assim como você falou. Ah, planejar para quê? Né? As situações acontecem, me tiram do curso, eu não consigo prever, eu não consigo controlar nada. Agora eu vou fazer um entre parênteses. Será? A nossa porcentagem de controle realmente é efetivamente pequena. Se você for pensar em absolutamente todos os cenários, fala, poxa vida, tanta coisa pode acontecer, né? Nós não podemos controlar tudo, mas se você realmente negligenciar o planejamento como um todo, tá? Isso aí eu estou falando por experiência própria, isso é o que eu fazia, né? Eu negligenciava, para mim, planejamento era coisa de empresa, era coisa de finanças, era coisa, né? Mas, Ou seja, mas tudo errado. mas sabes que mesmo nas empresas tu tens isso muitas vezes nas lideranças, que é aqueles donos de negócio, empresários, que Uhum. querem controlar tudo, ou seja, aquilo que é micromanagement, não é? É a expressão inglesa, mas eu acho que não existe expressão disso em português, que é eu tenho que estar em todos os pontos, em todas as situações, tenho que ter controle sobre tudo, sou eu que decido tudo. E depois tens Uhum. os outros empresários que têm quase uma visão periférica, não é? Que é quase tipo helicóptero, Isso. não é? Quase que nem sabem muito bem, quase nem sabem muito bem quanto é que fazem, como é que fazem, onde é que fazem, não é? E eu imagino que provavelmente a melhor solução, estará no equilíbrio, não é? Porque eu tenho que ter esta capacidade. E muitas das vezes é curioso aquilo que tu disseste no início, que é, em termos de empresas, eu controlava os processos todos, em termos de vida, não controlo. Uhum. E é isto, às vezes. A realidade que temos em termos de empresas, em termos de trabalho, em termos de uma série de coisas, muitas das vezes não tem essa aplicação na nossa vida. E cada vez É. mais, da mesma forma como nós vamos buscar exemplos à natureza, como é que vamos buscar exemplos a outras situações, não é? Ao desporto, etc, etc, também podíamos ir buscar este exemplo de perceber que nós precisamos planear, porque se não planearmos, é, é, é andarmos um bocadinho ao sabor do vento. E eu acredito, eu, Isso. eu, eu, eu reconheço que só tive uma vez no Brasil e não conheço a sociedade brasileira assim, se calhar tão bem. Olha, se calhar um bocadinho como tu conheces a sociedade portuguesa, não é? Mas aquilo que eu noto muito, muito em Portugal é que se toca muito ouvido, há muito improviso, há muito pouco planeamento. Ou seja, até tens pessoas, imagina, tens uma grande maioria que nem sequer consegue imaginar o que é que vai ser a vida delas daqui a 6 meses. Mas aquelas É. pessoas que até conseguem imaginar, depois têm uma grande falta de concretização. Ou seja, Uhum. é do tipo, eu quero que isto aconteça, não é? Ok, e quando é que tu queres que isso aconteça? Ei, nunca tinha pensado nisso. Nunca, É. nunca pus isso nessa hipótese do quando. E, Uhum. e, e eu acho que o quando é provavelmente das primeiras perguntas, se não a mais importante, de planear. Claro, claro, não, sem dúvida, sem dúvida. Por que que você faz um planejamento? Primeiro, para você saber quando você vai obter aquilo. Você quer uma coisa, né? Ah, tudo bem, eu quero. E aí, quando que eu vou obter? Tudo bem. Próxima pergunta, como que eu vou chegar lá? Né? Quem que eu vou precisar pedir ajuda? Quais ferramentas que eu vou utilizar? Seja lá o que for, né, que você queira, né? Eu quero ser melhor, vai, vamos lá, eu quero me tornar a melhor versão. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um objetivo. O que é a melhor versão para você?
Ponto número 1, tem que ser específico, né? Claro. Faz parte do planejamento. Tudo bem, vamos lá. Então eu defini, para mim, cada um tem a sua resposta, né? Não vou nem colocar a resposta aqui, que também não é Não esse é o relevante, foco. claro. Ok, então vamos lá, definiu, faz um planejamento. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar lá? Né? Quais ferramentas? Ou seja, por que tudo isso é importante, né? Daí agora eu vou voltar lá, porque eu estou conversando com aquelas pessoas que não querem. Fala assim, não serve para porcaria nenhuma. Eu já pensei assim. Então eu entendo essa dor. Realmente, se você pensar que você não consegue controlar nada, só que daí se você negligenciar todo o planejamento, se você falar eu não vou planejar nada, e as coisas que você controla? Que é uma parte. Você controla bastante coisa. Se você não planejar, as chances são de que você não vai conseguir nem trabalhar aquelas coisas que você pode controlar. Mesmo. Simples assim. Totalmente. Não é? É, É você simples tu, assim, tu, você não controla nem aquilo. totalmente de acordo. E mais, e se tu não tiveres qualquer tipo de planeamento, como é que tu sabes para onde é que estás a ir? Isso aí então é fatal. Não é? Ah, Porque fatal. era aquilo que tu dizias há pouco, ou seja, eu primeiro tenho que decidir o que é que eu quero, não é? Isso. Porque não é possível planear alguma coisa se eu não souber para onde é que eu estou a ir. Exatamente. Você tem que ter um norte, né? Um foco, né? Um objetivo. Com E, certeza. O e, planejamento ele faz parte. e esta eu diria que é se calhar a grande questão. Ou melhor dizendo, a primeira grande questão, porque há uma série de grandes questões à volta disto, não é? Porque que a grande maioria da população mundial não faz estas coisas, não é? Parece lógico, não é? Quando tu pensas no assunto, diz assim, claro, então, se eu quero atingir coisas, se eu quero coisas na minha vida, eu tenho que perceber quais são essas coisas. Isto é lógica, não é? Básica. Então, e porquê que a grande maioria das pessoas não faz? Não é? É curioso. E depois, mais, e depois quando vemos todos os exemplos das pessoas que fazem, não é? Que acontecem, que têm sucesso, e isto nas mais variadas áreas, há pontos em comum que tu vais apanhando deles. E um deles é isto, é saberem muito bem o que é que querem. É saberem exatamente para onde é que estão a ir. Às vezes o quando não é tão claro, não é? Em algumas situações o quando não é tão claro, mas qual é o caminho, qual é a direção, por onde é que eu vou, isso é clarinho. Isso é clarinho. Obrigatoriamente. É mais ou menos assim. Aqui no Brasil tem uma estatística que mais da metade das empresas quebra no primeiro ano. Sim. Mais da metade. Sim. Daí você fica pensando, né? Hoje em dia, teoricamente, tem tantas informações para você montar uma empresa, né? Então, você consegue. E eu estudei que uma das primeiras coisas que você precisa fazer para montar uma empresa é um chamado plano de negócios. O que é esse plano de negócio? Nada mais é do que planejar o seu negócio. Exatamente. Você coloca absolutamente tudo lá. Daí você fala, tá, por que você está falando isso, Tati? Por que será que mais da metade das empresas quebram antes do primeiro ano? Por que será? Se você fizer um plano de negócios, ou seja, um planejamento para a sua empresa, eu estou falando de empresa, não estou falando nem de vida, que é coisa mais fácil. Sim. É lógico, sim, né? sim, Fazer. sim. As pessoas nem pelo lado lógico vão, ou seja, nem fazer um plano de negócios para a empresa elas fazem, muito mais para a vida delas. Mas sabes que eu até acredito que a grande maioria das empresas faça esse plano de negócios. O que eu sinto, e não é em base em nenhum estudo, é em base da minha experiência, não é? Daquilo que eu vou vendo com os meus clientes e com essas coisadas todas, é que muitas das vezes esse plano de negócio, em termos de empresas, parte de um princípio que o negócio vai correr bem a partir do primeiro mês. E a verdade é que eu não sei exatamente como é que são os negócios no Brasil, mas em Portugal eu tenho a certeza que não é assim, não é verdade. Pouquíssimos serão os negócios que dão lucro logo no primeiro mês. E o mesmo acontece com a vida das pessoas, ou seja, não é por eu tentar uma vez que se calhar eu vou conseguir logo atingir tudo aquilo que eu quero. Se calhar eu vou ter que fazer ali alguma persistência, vou ter que insistir, vou ter que fazer mais que uma vez, vou se calhar ter que treinar mais, vou ter que aprender mais, vou ter que melhorar qualquer coisa que eu até no início achava que não precisava.
etc, etc, etc. E essa parte desse esforço, e mais do que esse esforço inicial, é a manutenção desse esforço ao longo dos dias e ao longo dos meses, em que as coisas. E não é quando as coisas estão a correr bem. Quando as coisas estão a correr bem é tudo fácil, é tudo tranquilo, não é? É quando as coisas de alguma forma não batem exatamente certo com aquilo que é o meu planeamento. E aí sim, aí eu tenho mesmo que me esforçar, aí eu tenho mesmo que me manter, tenho que persistir. E essa persistência às vezes não há. Não há, e eu continuo a acreditar que não há, em muitos dos casos, porque o que eu quero no início, não está bem definido. Mas pode ser, até pode ser, mas assim, ó, a maioria dos empresários que eu sigo, eles falam assim, se você não está pensando no seu negócio, no mínimo, há 10 anos, 5, 15 anos, você nem começa. Por quê? Porque isso é regra, né? A maior parte de todo o esforço que você faz, isso seja tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, seja lá o que for, tá? Ele só vai dar frutos um bom tempo depois. E a maior parte, esse um bom tempo depois, pode se ler 1 ano, 5 anos, 10 anos depois. Sim. Não é assim que você começa e fala assim, tá bom, daqui uma semana eu vou conseguir meus clientes, daqui uma semana eu já vou estar uma boa pessoa, vou ser desenvolvida, porque eu li 10 livros e... Não é assim. O planejamento ele comporta justamente esse período, né? Esse término. Você já ouviu falar sobre o PDCA? Ouviu falar? Não. O PDCA é uma ferramenta de administração que é to plan, to do, Sim, to check sim. e action. Planejar, fazer, checar e Sim. agir. De novo, é cíclico. Sim. Planejar, fazer, checar e agir. Isso é cíclico. Por que é um ciclo? Porque o tempo todo você tem que fazer eu costumo usar o mesmo isso, mas com uma outra ordem, que é o definir o que é que eu quero, não é? O planeamento é aquilo que eu chamo de compromisso, não é? É que tarefas é que eu tenho que fazer para atingir aquilo que eu quero. Depois, a ação, fazer alguma coisa e pelo caminho nisto tudo, ir medindo, ir avaliando, ir contabilizando, percebendo se estou mais perto daquilo que eu quero ou se preciso de acelerar, ou lá está, ou preciso melhorar qualquer coisa, ou aumentar qualquer coisa, ou até se estou realmente até acelerada em relação àquilo que eu quero e, portanto, até posso, se calhar, relaxar um bocadinho. Ou aumentar o meu objetivo. Mas essa eu não conhecia a sigla em inglês, mas curiosamente uso exatamente isso em quase tudo na minha vida. Tem de ser. É a base, né? É a base, né? E você falou uma palavrinha interessante, que agora vamos nos aprofundar. Se você quer ter um planejamento de qualidade, você precisa fazer o quê? Medir. Você precisa de números. Não adianta, é números. Você não pode fazer assim, é como o pessoal faz, eu adoro isso, né? Deixa o vento. Para que lado é que Para onde que eu está? vou? Eu vou para lá. Não. E eu posso falar por experiência própria. Eu sempre me achei a bambambam que tomava muita água. Eu sempre falei, nossa, mas eu me hidrato bem. Eu tomo água. Daí não sei por quê, por calhar, né? Eu falei assim, eu vou baixar um aplicativo para eu acompanhar o quanto que ele me fala para beber água, né? Daí eu baixei. Rapaz, eu descobri que eu não bebia... Água nenhuma. Eu bebia o suficiente de água, só que eu não bebia o quanto eu tinha que beber, sabe? Eu bebia aquele básico todo mundo. Eu falei, caramba, tá vendo? Se você não medir, você não sabe se você está no caminho certo, se você não vai atingir seus resultados se você não medir. O nosso cérebro tem essa coisa. Eu costumo lhe chamar, e a expressão não é minha, não sei onde é que eu a apanhei, mas uso-a muitas vezes. A gente vai roubando uma coisa a uma coisa a outra, né? Depois chega a uma altura já nem sabe quem é. Que é uma coisa que eu chamo astrologia. Que eu acho que, não é? Todos nós somos doutorados em astrologia, não é? E a astrologia tem essa grande questão, que é não precisa de medir, não é? Porque eu sei, então eu acho que, eu sei que, não é? E para quem nos está a ouvir, se tem dúvida se tem o tal mestrado ou doutoramento em astrologia, é muito simples.
É medir, é contar quantas vezes ao dia diz a palavra eu acho que. E depois nós falamos no final do dia. Mas é muito engraçado, porque a astrologia não se rege por dados nenhuns certos, é mais ou menos, não é? E dentro da nossa cabeça nós temos uma justificação sempre para o mais ou menos. Sempre. Não é? Eu hoje não fiz porque isto, amanhã não fiz por aquilo, e o mais ou menos acaba por ser aquilo que a gente se aceita ter. Quando começamos a olhar para os números têm uma frieza que não é comparativo, não é? Um 2 será sempre um 2 e um 3 será sempre um 3. E essa frieza, ela traz o quê? Assertividade. Claro. Ela traz uma eficácia. Claro. Essa frieza é maravilhosa para quem quer ter resultados, você entendeu? Sim, claro, sim. Você vai lá e você faz abdominal. Como é que você sabe se você está indo bem, se você está indo mal? Cara, vamos medir? Quantos abdominais eu consigo fazer sem dor? E quantos abdominais eu faço em sequência? Vamos colocar em números para você ver se você realmente está melhorando ou não? Eu fiz algumas lá. Não é assim que funciona. Não, de todo. No desporto, os números são uma coisa brutal em termos de realidade, não é? Mas não tem que ser, não tem que ser só nessas áreas, pode ser em tudo. Não tem necessariamente que ter um número grande, às vezes não é um número grande, às vezes é muito mais a consistência e a repetição do que propriamente um número grande, não é? E portanto, cada vez mais nós temos que ter essa noção. Tudo na nossa vida tem um número, até porque dentro da nossa cabeça tudo tem um número, não é? Nós temos diversos contadores dentro da nossa cabeça para diversas coisas. Portanto, cada vez mais isto é importante. E eu perceber isto, e eu perceber, porque sabes que eu às vezes dou por mim a pensar, quando chego ao fim de algumas sessões de coaching, porque é que as pessoas não fizeram aquilo que tinham que fazer e uma série de outras coisas que me passam pela cabeça. E cada vez mais chego à conclusão que são medinhos. Não são medos, percebes? São medinhos, medos pequeninos e que, por alguma razão, nos fazem querer fugir dessa realidade. Porque, repara, é muito confortável o estado da astrologia. Porque eu acho que, quando eu olho para os números, eles têm ali uma realidade que pode ser dura, pode ser até cruel, pode ser até... É dor, não é? É dor. E na grande maioria dos casos é dor. E, portanto... Não é fácil você falar que não, você não está claro conseguindo. Que não. Claro que não. Não é fácil. Claro que não. Não é? Mas também por isso é que nós fazemos, que é para ser melhor. Porque se fosse para ser igual... Claro. Então, nós estamos falando em números, né? Por exemplo, é interessante que essa é a base de um bom planejamento, né? Por que nós estamos falando em números? Você quer fazer um bom planejamento? Coloque números. Sim. Coloque metas com números, precisas, né? Quanto mais específicas e precisas forem, melhor é o seu planejamento. Ponto. Por exemplo, quando você começa a fazer meditação, vamos supor, tá? Que eu comecei a fazer meditação, eu não comecei a fazer meditação de meia hora de uma vez só. Não, você começa a fazer 1 minuto, por incrível que pareça. Você fala, nossa, Tatiane, 1 minuto? Uau! Sim, 1 minuto. 1 minuto. Eu consegui sentar 1 minuto e fazer minha respiração. Depois eu passei para 5, depois para 10. Ou seja, gradativamente, é o que você falou. Frequência vem antes de excelência. Se você não tiver frequência, você não consegue ser excelente. Ponto. Isso é fato. A mesma coisa com livros. Você fala assim, você quer ler. Tudo bem, você vai começar a querer ler 30 capítulos ou 20 capítulos de uma vez só? Não vai nem começar. Você não vai começar. Leia uma página. Uma página? Sim, uma página. Uma página. Leia a porcaria do prólogo primeiro, depois você vira o sumário primeiro. É sério. Por quê? Porque cada dia você vai lá. Você para 1 minutinho, você vai ler. Tá bom, é sobre isso o livro. Bacana, amanhã eu volto. E vai ler. E pronto. E em muitas situações começamos a descobrir que até gostamos de fazer aquelas coisas que à partida achávamos que não íamos gostar, não é? Eu nunca tinha pego um livro na minha vida, filha. Você acha? A hora que eu comecei a ler, é sério. Até meus 30 anos, eu só tinha visto livro de escola, de faculdade. Eu só tinha lido aqueles livros... obrigatórios. Obrigatórios. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Eu não me orgulho disso, mas fazer Não, é a realidade, é o que é. É a realidade, é o que é, caramba. Exatamente. Você entendeu? Só que daí, e não é porque eu não gostava, você fala, é porque eu não gostava de ler. Não, é porque eu tinha me proposto a fazer isso, simples assim. Sim.
Porque hoje eu sinto falta. Quando eu não consigo ler, eu sinto falta. Eu todos os dias tenho que ler. Quando eu estou muito cansada, mesmo assim eu leio, porque para mim aquilo, Boa. eu não sei, é muito gostoso. Faz falta alguma coisa quando você fala, poxa vida, hoje eu não li aquele capítulo lá. Eu falei, caramba, eu quero saber, eu quero entender o que aquela pessoa, que aquele autor está me passando, entendeu? Eu quero fazer aquela meditação, é uma delícia sentar lá e prestar atenção em mim. Você entendeu? Eu pus isso na rotina por quê? Porque eu gosto, porque é Claro, importante para mim, claro que sim. né? E você vai devagar, isso é um planejamento. Sim, até porque é um bocado tipo ir para o ginásio, não é? Se eu for para o Sim, ginásio e não estou habituada a treinar, não é? Para a academia, e de repente vou treinar 3 horas seguidas, no dia a seguir não me mexo, péssimo não planejamento. é? Péssimo, não é? Mas para além de péssimo, dói demais, não é? Dói demais. É, Portanto, pode. esta coisa, e a gente diz muito isso, de pega uma ferramenta, depois aplica outra, depois outra, e depois outra, é exatamente isso, é um passinho de bebê de cada vez, porque um passinho de bebê de cada vez todos nós conseguimos dar. Passadas muito grandes ou desatar a correr, vai ser difícil aquilo não doer muito num futuro. E em princípio nem será num futuro muito longe, é num futuro muito próximo. E aquilo que eu vou É, gravar em relação a essa situação é que não gosto, é que não tenho jeito, é que não foi feito para isto, é que não, isto não é para isso. mim. E às vezes não é verdade, às vezes tem a ver mais com a aplicação prática e a utilização que eu faço do que propriamente com o ato em si. E isto Uhum, convém que as pessoas tenham a noção. Se experimentou uma vez e a coisa não correu bem, experimente uma segunda, exato. não é? Uma terceira, uma quarta. Como começa uma árvore? Numa semente. É um passinho depois do outro. Ela vai Exatamente. crescendo gradativamente. Entende? É assim que funciona. Isso é um planejamento. Uma multinacional, ela não nasceu Não, multinacional. claro que não. Ela primeiro era uma empresa pequena, que tinha 5 funcionários, seis Nem isso, a funcionários, grande, a entendeu? grande maioria começa na garagem de alguém, não é? Quer dizer, Isso, você entendeu? Ou seja, e tem muitas pessoas que falam, nossa, mas eu vou começar tão pequenininho vai, assim. Sim, vai, claro que sim, vai. Isso é um planejamento. claro que Faz um sim, planejamento de 5, 10 anos. Tudo bem. Daqui 5 anos, como é que vai estar a minha empresa? Como eu vou estar? Como vai estar a minha vida? Entendeu? Isso é planejamento. Hoje tudo bem, eu estou assim, mas e aí? E como é que eu vou chegar lá? Isso é planejamento, né? Por isso é exatamente, tão importante, né, você fazer um planejamento, né? exatamente. Sem isso você não chega Não, lá. de todo. Então, deixa eu fazer aqui um refresh a tudo o que temos dito até agora. Portanto, primeira coisa, O refresh. exatamente, fazer, para quem entrar neste momento, saber do que é que nós estamos a falar. Estamos a falar de planeamento. Então, a primeira coisa do planeamento é perceber o que é que eu quero planear, não é? O quê, não é? O que é que eu quero atingir? O que é que eu quero, o que é que eu quero alcançar? O que é que eu quero que aconteça na minha vida? Seja a minha vida Uhum. profissional, seja a minha vida pessoal, seja o que for, não é? Essa é a primeira grande ponto onde as pessoas têm que perceber, certo? Depois falamos de Certo, com números, de olhar certeza. para números, de olhar para medir, ir percebendo se na medida que vai fazendo, e o fazer aqui, eu sei que tu gostas muito de falar da ação, mas o fazer é extremamente importante, porque não dá, Claro. não dá simplesmente para sentar aqui e pronto, e agora vou visualizar e vou ver e vai. Não, Não acontece assim. Há um momento em que eu tenho não. que levantar o rabiote da cadeira e ir fazer qualquer coisa e ir medindo, É, contabilizando, não é? Não numa ótica de contabilidade, não é? Mas ir é, contando, ir percebendo em que ponto do atingir esse meu objetivo, essa coisa que eu quero, é que eu estou. sem dúvida. Olha só, agora eu vou falar um pouco mais sobre a. Você falou, né, que eu gosto de ação, né? Pois é. E esse sabe que, por incrível que pareça, é um problema, sabia? É, Sabia que é um problema? Por quê? Porque uma pessoa que age demais, ela normalmente, e esse é um problema meu, ela planeja normalmente pouco. não planeja, não para para pensar, não para refletir. E o que você faz? Você não afia o seu machado, que é o que eles falam, né? Você não afia o seu machado. Você não é assertivo, você faz, você sai atirando para todo quanto é lado, e daí você não consegue resultados, porque se você não planejou,
Olha só a importância do planejamento. Por isso, para mim, hoje, quando você fala em planejamento, você fala, meu Deus, olha só o quão relevante isso é. Porque se você não planejar, tudo bem, você vai lá e faz, mas e aí? Você fez, mas que resultado você teve? O planejamento, ele te dá uma direção, ele te dá um número, ele te dá... Você fala, pô, eu tô indo no lugar, eu tô indo certo, no caminho certo. Ele te permite que você tenha consistência, porque você vai com o número medindo e você fala, tudo bem, eu cheguei até aqui, que é a nossa metinha, né? A nossa meta é 10, mas eu cheguei no 5, tá dentro do escopo, né? Então vamos lá, é só eu continuar com essa consistência, vamos lá. Exatamente. É mais ou menos assim. Se você não tem isso dentro do planejamento, você só vai lá e faz. É a mesma coisa, você vai lá e só trabalha. Você tem o seu salário, vamos pôr assim. Eu ganho R$ 1.000 por mês, vai lá. Eu faço. Daí chega no final do mês, cara, eu não tenho meu dinheiro. Não tenho dinheiro, cara. E aí? É mais ou menos nesse sentido, né? Você, pô, mas eu tô trabalhando. Daí as pessoas reclamam, né? Mas eu tô trabalhando, eu tô indo lá, eu tô dando duro, eu tô não sei o quê. Ou seja, a pessoa tá fazendo, né? Ela tá fazendo, mas cadê a parte do planejamento? Cadê a parte, né? E às vezes, o facto de não planearmos tanto, até provavelmente iremos fazer mais. Ou seja, Sim. Vamos ter mais atos, mais ação. Não vamos ter mais daquilo que queremos, que é o que seja que a gente deseja para a nossa vida. E essa capacidade de planearmos e de organizarmos até as nossas ações é importante, que é para não cansar, não é? Porque acontece muito. E nota-se muito quando fazemos principalmente coaches de carreira, acontece muito isso, ou seja, gente que até gosta do que faz, mas que está cansada daquilo que faz. Porquê? Porque faz, e depois se espremer aquilo tudo que fez, o que é que isto resultou? Resultou quase nada. E o que é que falta muitas das vezes? É planear, é organizar, é pensar naquilo que vou fazer, porque andar tipo barata tonta a distribuir energia não é nada. Isso, exatamente. É bem por aí. E a nossa energia é finita, né? Ela acaba, né? Então não? Então não adianta, então ela não é assim ad eterno. Você fala, eu vou ter energia para sempre para trabalhar, para fazer, para cuidar do meu filho. Não é assim que funciona. Né? Não, claro. Ou seja, use com inteligência. E a inteligência está em um bom planejamento. Senta, para e pensa. E pensa, exatamente. Estratégia. E sabes que às vezes até evita, ou às vezes, muitas das vezes, para não dizer quase sempre, evita aquilo que pode até no início parecer uma boa ideia e depois revela-se um erro brutal. Porquê? Porque eu penso. Você começa. Não, acaba. Exatamente, é óbvio. Não é? Por que é tão óbvio e a gente não para pensar? Me conta. Sabes que eu acho que essa é uma das grandes questões do ser humano. Questão barra pesadelo. Que é exatamente isso. Que é o óbvio parece de tal maneira óbvio que eu nem sequer penso nele. E depois corre mal. Na grande maioria dos casos não corre bem. Não corre, não senhora. Mas é uma das coisas lá está, é daqueles tais pensamentos de final de algumas sessões que a gente fica a pensar um bocadinho, não é? Do tipo, então espera lá, não estou a perceber o que é que aconteceu aqui, não é? Porque tinha tudo para correr bem, porque é que de repente correu tudo mal? E muitas das vezes tem a ver com isso, tem a ver com os planeamentos nem sempre serem pensados. E é só ação, é só energia, é só, não é? É tipo o que vai, para te dizer, para dar um exemplo aí concreto, para as pessoas entenderem. O meu marido acabou de entrar em casa, a cadela está louca aos saltos e aos pulos, não é? Aqui com o brinquedo na boca, porque chegou. E há muita gente que vive a vida assim, vive a vida e quem tem cães entende isto, que sempre que a gente chega à casa parece que nós tivemos 400 anos fora e eles estão todos alegres por nos verem e saltam. E acho que muita gente vive a vida um bocadinho como a minha cadela. Estou sempre muito alegre por ver as pessoas, estou sempre muito alegre, estou sempre muito exigente, não sei o quê. Pronto, e é isto. Mas a ação em concreto, nenhuma, anda a correr de um lado para o outro feita maluca só isso.
Daí você vai fazendo, fica cansada, daí você fica frustrado, daí você fala, poxa, eu sou uma porcaria de pessoa porque eu não consigo o resultado, daí falta autoestima, falta amor próprio, daí você pronto. É isso. Daí já era na vida. Portanto, Olha só o quanto isso é importante. totalmente. 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 Por que não se ensina isso na escola? Me conta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Ah, tudo bem, ó, E sabes que é pior ainda do que não ensinar. Eu tenho sempre esta conversa com alguns professores de cursos de economia e de gestão, porque em alguns casos eles pedem aos alunos para fazer o tal plano de negócios que tu falavas ao bocado, porque, não é? Principalmente nos cursos de gestão e de economia, eles têm que perceber como é que se gera uma empresa, não é? Pronto. E uma das coisas que a mim me faz impressão é que eu nunca vi nenhum destes planos de negócio em que as empresas não deem um lucro. Ou seja, estás a ver, em que a coisa não seja assim crescente. Não é? A folha de Excel, onde eles programam aquilo é sempre a crescer, sempre a crescer, sempre a crescer. E eu faz-me imensa confusão, porque a vida das empresas, na realidade, dos negócios das pessoas, não é assim. Não é assim. E, portanto, quando tu me dizes porque é que não ensinam isto, é pior. Ensinam uma coisa totalmente falsa em termos do que é a realidade que as pessoas vão encontrar cá fora. Nem é o não ensinarem como é que vai ser a realidade. É ensinarem uma realidade que não vai acontecer. Mas que também é muito difícil você analisar todas as variáveis, né? Sim, claro que Que a gente sim. vai encontrar, né? Você não É tem, por vida. exemplo, é a vida, isso aí não tem como. A gente ensina, a gente ensina o padrão, né? Ah, é mais ou menos assim, é a regra, né? Agora as exceções, te vira para aprender, filho, porque senão. Cadê o poder de adaptação, né? Cadê a sua. Ah, isso o português está habituadíssimo. Esquece lá, nós somos o povo da Não é? adaptação. Acredito que vocês também, mas nós somos o povo da É, adaptação, não é? eles chamam o brasileiro daquele famoso jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, ele dá jeito em tudo, principalmente, Mas né? o português também tem muito isso, ok? Nós somos, É. nós somos uns desenrascados. Não é? É, E isso até é um problema, porque é, isso, quando você fala de jeitinho, significa que você não vai não planear. tá seguindo. Sabe É. assim, eu dou um jeito. Quando acontecer, me viro. É mais ou menos assim, eu vou abrir uma empresa. Ah, tá bom, vou abrir, vamos lá. Vamos que vamos, você entendeu? Você tem um lado positivo e tem um lado Sim, negativo. claro que sim, claro que sim. E repara, e Né? se nós conseguíssemos juntar essa energia toda, que é fantástica, não é? Se conseguíssemos juntar Isso isso é. com algum planeamento, com algum pensar um bocado o futuro, Mais com estratégico. estratégia, não é? Com alguma ponderação das contingências e dos tais riscos que podem Isso. acontecer e que vão acontecer, claro. E Isso. ponderar isso em termos de projeção de futuro, imagina onde é que as nossas economias não estariam. Nossa, aí é nas alturas, vixe, porque Não havia americano nenhum que nos ultrapassasse. não, ia juntar, como a gente chama aqui, da fome com a vontade de comer, Exatamente. né? Ou seja, ia tudo de bom, porque é aquela flexibilidade, né? É aquele famoso, vamos ver o que dá. Isso é bom, porque você tá disposto a tudo, né? Sim. Isso é interessante. O seres desenrascado significa que quando tiveres qualquer situação para resolver, a tua cabeça vai procurar logo uma solução, vai procurar um jeito, vai procurar uma forma de chegar à melhor solução. Uhum. Se isto houver planeamento, a coisa funciona, claro que sim. Os planos B, Claro. o problema não é teres um plano B, um plano C, um plano D, o problema é não teres um plano A. Pois é. Não é? Então, pois é. E é interessante que você fala assim, tudo bem, nós estamos falando de versatilidade, né, de flexibilidade, né? E muitas pessoas não fazem por causa disso. Eu já ouvi, por exemplo, eu trabalho bastante com rotina, né? Eu falo bastante sobre rotina, né? E muitas pessoas, uma das coisas que as pessoas falam, né? Ai, nossa, mas é muito engessado, mas é muito, né? Você fala, poxa, tem que fazer aquilo. Não, não.
é uma visão um tanto quanto estreita sobre isso, né? Tanto falar sobre planejamento, como falar sobre rotina, que é basicamente a mesma coisa. Eu posso É, colocar na mesma balança, tá? É basicamente a mesma coisa. Não é engessado, porque afinal de contas você pode modificar quem fez. É você. claro, Ué, você é o dono. claro. Você, a vida é sua. Você pode mudar o seu norte quando você quiser. Você pode mudar suas estratégias quando você quiser. Você pode inserir novas, né? Enfim, brincar com aquilo lá para você poder, né, se divertir e curtir aquele processo todo, né? Isso que é interessante, né? Sim, De claro que sim. planejamento. É que você pode falar, pô, e agora, né? Você, o que a gente vai fazer para poder melhorar aquilo lá? Então, isso que é a parte boa do planejamento. Você coloca toda a energia, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu tive que aprender esse processo todo, né? Porque eu sou de fazer, né? Só que qual é a parte boa? Você planejou, você tem um negócio bem estruturado, você não necessariamente precisa ser tão rigoroso para seguir aquele negócio. Não, você pode ficar brincando com aquelas ações, com aquelas coisas. Por quê? Porque você pode ir jogando estrategicamente, de certa forma, que vão te trazer mais benefícios Claro, assim, ao longo do tempo. claro que Você sim. não precisa, né? É que tem várias situações que você pode, que eu posso comentar aqui, mas eu acho que deu para deu Sim. para entender que não há necessidade de ser tão rigoroso assim, Não, engessado, né? e sabes que eu acho que a grande questão é exatamente essa. A maior parte das pessoas acha que planear é uma seca. É chato. Então. Percebes? Não tem piada. E eu percebo a emoção do improviso, do ter que inventar de repente qualquer coisa. É verdade, Sim, a gente percebe isso, a gente percebe isso. Um, adrenalina a total. adrenalina ali a bombar em pleno. Mas a verdade também é que não se constroem impérios sem planear. E quando É eu digo mesmo. impérios, entendam isto na dimensão que queiram entender, não é? Mas não se Aham. constrói. Não é possível fazer coisas sem planear. Repara, tu não consegues construir uma casa sem teres umas plantas, sem teres um planeamento. Claro que Não não. consegues construir uma casa se começares a construir telhado, Uhum. não é? Portanto, tens de ter alicerces, tens de ter base, depois vais ter paredes, depois vais ter não sei o quê, depois vais ter por aí fora. E esta parte que eu acho que as pessoas às vezes usam muito bem em determinada coisa da vida, depois no plano grande, no plano geral, no plano a lá longo, lá para a frente, não têm esse mesmo rigor. E é isso que eu acho que é o grande desafio que nós podemos deixar hoje, que as pessoas olharem para a vida, para as coisas que querem, e de certezinha que todas as pessoas que nos estão a ver querem pelo menos uma coisa, mas acredito que a grande Uhum. maioria, se forem como nós as duas, querem muito mais, não é? Uhum. Olhar para as coisas que querem na vida e perceber como é que eu chego lá. O que é que eu tenho que É. fazer hoje, para daqui a X tempo estar lá? Sonha um pouquinho e né? E vai colocando no papel, vai desenhando e pinta, colore aquele negócio, aquele caminho todo para você poder seguir, você entendeu? Você pode colocar um monte de coisa gostosa para você fazer, não precisa ser uma coisa assim tão rigorosa. Você fala, não, tem que ser aquilo, é muito chato. Sabe, ser saudável é um saco, eu tenho que fazer no mercado, comer maçã todo dia. Não, salada, alface, não. Não é assim que funciona. Tem coisas deliciosas que são saudáveis Claro, também, você entende? e é, tem algum rigor. Tem algum rigor. E é o rigor de fazer, se calhar, todos os dias. Mas, Sim. é pá, pensa lá no que vai acontecer lá à frente. Será que não convém fazer todos os dias? É pá, ok, estávamos a falar de comer saudável e de fazer desporto e não sei o quê. Será que isso não Uhum. compensa para a gente, quando chegar daqui a 20 ou 30 anos, podermos andar sem precisar de bengalas, de cadeiras de rodas e não sei o que Ah, mais? Pá, pensa, é uma questão de ponderar. Pensa. E às vezes a questão é toda essa tal análise de riscos que tu falavas no início, a maior parte das isso. pessoas não faz, porque é muito lá à Então, frente. Então eu daqui a 30 anos sei lá se eu vou lá chegar. Epá, aham, eu tenho intenções de lá chegar, quanto ao resto de vocês não sei, mas eu tenho intenção de lá chegar, não é? Portanto, eu também, então, né? bem, exatamente, portanto, vamos planear para quando lá chegarmos. Eu quero ser vovó ainda, tá bom? Eu também. Eu quero ser mais. Eu quero conhecer os meus bisnetos. Ai, meu Deus do céu. Bom, será que eu consigo chegar a esse Eu ponto? tenho a certeza absoluta, eu já sei até como é que vai ser a altura em que eu vou conhecer o meu primeiro bisneto.
Ai, que linda. Então não disseste para sonhar, pronto, eu sonho, não é? E sonho lá para a frente É, também, não é só é para as coisas que eu verdade. quero agora, eu quero sonhar muito para as coisas que quero lá à frente também, que é para ter a certeza que Aham. é de cá estar. E tu vais-me dizer, pai, qual é a certeza que tu tens de cá estar? Nenhuma. Mas sempre é melhor eu sonhar numa coisa que me vai trazer qualquer benefício do que não sonhar e depois ter que improvisar qualquer coisa menos boa. Então bora lá. Bora lá pôr energia nisso, bora lá pôr foco em chegar aos 80, aos 100, aos 150, não sei, quer dizer. Daqui a 30 anos, se calhar, vamos conseguir nos substituir quase todos por peças metálicas ou coisa que o valha e Ai, meu vamos durar para Deus. sempre. Não sei, sei lá. Não sei, não é? Mas, mas, É. mas vai ser com certeza excitante cá estar. Portanto, pensem lá nisso. Quanto mais não seja, até para alguma longevidade que nós queremos ter na vida, não é? Convém ir sonhando Não, e com fazendo. certeza, com certeza. E fazendo, claro. É, planilha... é o equilíbrio, né, que você falou. Nós temos que planejar, lógico que é importante, e colocar em ação. Não dá nada você colocar no papel e falar, ah, tá bom. E aí? Ele não vai se realizar sozinho. Se Era você não bom, não colocar em é? Era prática, bom, era era bom, não é? bom, né? Já te Se escrevia você não colocar. tipo, é no Harry Potter, não é? Que ele escreve as coisas no diário e elas acontecem. Ai, Era meu uma Deus, coisa, tão. Ai, eu queria aquele. não é? Não é? É uma coisa gira assim. Não é? Gira, era. Então, né? Se colocasse um plano naquele diário seria ótimo, né? Porque ele já se realizava, né? Tudo de bom, né? Exatamente. Então, mas é o equilíbrio, né? Você tem que planejar e você ir agindo e com a ação você vai ajustando o seu planejamento. Essa Totalmente. a mensagem final Sim, que eu posso deixar é justamente isso. Você sim, tem que ir ajustando o seu planejamento sim. com a ação. Por quê? Porque é no campo de batalha que você vai ver se realmente aquilo é válido, aquilo é viável, aquilo, né, vai realmente te levar para onde você Sim. quer. E, Né? Você e, fala, poxa vida. e eu acrescentaria, em termos também de mensagem final, que é o acreditar. Ah, Acreditar, sem dúvida. acreditar que a coisa vai acontecer, acreditar que é capaz, acreditar que o seu planeamento está bom. Se não tiver a dar resultado logo no primeiro dia, ou na primeira semana, ou no primeiro mês, continuar a insistir e a persistir naquilo que são os sonhos, porque se são Uhum. sonhos e se eu já fiz alguma coisa após realizar é porque eles valem a pena. Então, se valem a pena, bora lá fazer aquilo que é preciso fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que é só tudo isso, É né? só tudo Eu isso, acho que exatamente. é só tudo isso, né? Eu espero que as pessoas que não gostem de planejamento passem a planejar e passem a entender o quanto é importante isso, tanto quanto eu aprendi, porque sim, qualquer pessoa consegue aprender isso, Claro. consegue mudar um mindset aqui e falar, não, Totalmente. vamos lá, vamos, vamos fazer porque Totalmente. realmente é necessário, né? Totalmente. E Exatamente. vai me levar para o sucesso. Exatamente. E que lutem por aquilo que querem, porque lutar por aquilo que querem é ponto número um. Nenhum dos grandes impérios que eu há bocado estava a brincar e a falar, mas e usei a palavra Uhum. impérios, mas nenhuma das tais empresas que tu dizias, das multinacionais, nenhuma das pessoas que teve sucesso, a grande maioria não chegaram lá e não lhe deram assim de bandeja, tipo, pronto, pega lá, está aqui, não é? A malta, É. a malta teve que persistir e acreditar e lutar. E acho que essa é também a mensagem que podemos deixar. Se a coisa está bem planeada, se a coisa está feita, bora lá fazer e acreditar. Sem dúvida, é assim que se fecha o planejamento, né? Você acreditar nele e concluir, tem que ir até o final, né? Que é no final que você tem um resultado. Parece que não Exatamente. é, as pessoas existem, né, no meio, né? Conf- Mas Confiar no processo. confiar no processo, exatamente. Confie no processo. Por isso que você precisa elaborar um processo bem redondinho para que você confie nele. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Ok, eu Já acho que é passou isso, né? um bué de tempo. Tivemos aqui montes de tempo a falar. A gente que posta a falar é tramada porque não se cala. Boa. Pois é, e a gente não se planeja, né? É, mas a coisa acontece. Não, a gente tem um planejamento. Tem. Não é, também Não, tem. não é verdade, não é? E vai combinando uma série de coisas e as coisas acontecem, exatamente, exatamente.
Acontece, tá vendo? Ok. Mas então tá. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Faça o Obrigado. planejamento de vocês. Obrigado por porque é estarem desse importante. lado. Se vocês querem ter sucesso, realmente façam o planejamento, porque é o diferencial. Sim. Acredite em mim, é o diferencial, né? E mais uma vez, obrigada. Obrigado, eu também. Voltamos para a semana. Voltamos para a Quintas-feiras, próxima semana. 8 da Nosso noite em super Portugal. bate-papo. E às 4 aqui no Brasil, ok? Ok. Então vá. Obrigada, Beijo. tchau, tchau. Portem-se mal. Boa Beijo, noite. tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.